Fala aí, galerinha, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade a mais um resumo, né? Vamos aqui adiantar, certo? Vamos falar agora sobre, nesse resumo, o processo de urbanização aqui no Brasil, certo? Como se deu, como ocorreu esse processo de urbanização, como ocorre, né? Até os dias atuais, esse processo de urbanização, ok? Então, vamos lá. A urbanização brasileira. Antes de falar da urbanização brasileira, nós vamos aqui fazer um breve resumo do que vem a ser esse processo de urbanização. Olha só, uma urbanização, para se caracterizar em qualquer parte do mundo, o que tem que ocorrer? A população que vive nas cidades tem que ser maior do que a população que vive no meio rural, que vive no campo. Se ocorreu isso, se acontece isso, nós temos aí um processo de urbanização. Tá ok? Existem países no mundo que a população rural ainda é maior que a população urbana. Ou seja, não ocorreu totalmente, de fato, a urbanização nesses determinados países. Tá certo? Países aqui na América Central, países asiáticos. Tá certo? O Brasil ele vai ter uma boa parcela da sua população vivendo em área urbana, vivendo em cidades. Automaticamente, o Brasil é um país urbano. Dito isso, vamos lá. A urbanização brasileira, ela teve seu início, né? Quem assistiu o vídeo passado, o resumo passado, onde eu falava sobre a industrialização brasileira, o processo da industrialização no Brasil, vai recordar-se que no ano de 1929 ocorreu a grande crise mundial, né? Lá onde a Bolsa de Nova York quebrou, e isso fez com que a mentalidade da economia, né, do governo, dos empresários, enfim, de toda a classe detentora do capital aqui no país mudasse o pensamento e focasse. Espera aí, nós temos agora que começar a investir na indústria. Não adianta investir apenas na agricultura, na agropecuária, no agronegócio. Nós temos que buscar romper os horizontes. Vamos buscar agora o processo de industrialização. E o que ocorre? Juntamente com esse processo de industrialização veio a urbanização, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá certo? Então, você tem que ter em mente o seguinte, de forma bem simples. O processo de urbanização o processo de urbanização moderno, tá? Deixa claro. O processo de urbanização no Brasil, ele começou a ganhar corpo, começou a ganhar volume, começou a ser intensificado após a crise de 1929. E o que ocorreu para que esse processo de urbanização ocorresse antes? Veio a industrialização, ou seja, a industrialização potencializou o processo de urbanização, potencializou o chamado êxodo rural, ou seja, a saída em definitivo do campo para a cidade, certo? Nas décadas de 50, 60, 70, certo? Esse processo ele foi intensificado, o êxodo rural, a grande massa populacional migrando mesmo para o sudeste do Brasil. Meu pai foi nesse período, né? Eu não sou daqui, hoje eu moro aqui no Rio Grande do Norte, mas eu não sou daqui do Rio Grande do Norte, eu sou lá de São Paulo, certo? Eu nasci no sudeste e vim para cá novo também, 4, 5 anos de idade, hoje em dia me considero norte Rio Grandense, né? Falo até o inglês matutês, mas o que ocorre, meu pai, os meus tios, né? Todos eles migraram para o sudeste do Brasil, porque era onde se ofertava emprego, onde se tinha oportunidade de emprego e você tinha a perspectiva de ter melhores condições de vida. Tá certo? Durante a década de 60, 70, 80, a partir de 90, observa-se uma redução nesse fluxo nordeste e sudeste. Certo? Hoje em dia nós temos esse fluxo muito dentro da região, dentro da própria região nordeste. Beleza? Então, podemos resumir de forma prática a urbanização no Brasil nesse formato. Ocorreu a partir do incremento da indústria em nosso território, certo? A partir da construção de Brasília, a década de 60, no governo de Juscelino Kubitschek, enfim, esses fatores aí foram determinantes para que o Brasil começasse a se urbanizar, ok? Indo aqui para o nosso próximo slide, nós vamos falei, né?
abordar a industrialização e a urbanização no Brasil, ok? Também falei no vídeo lá da industrialização, quem não assistiu, o card vai estar aparecendo aí na tela em algum lugar, não sei onde, mas vai estar aparecendo. Falei que... Fugiu o que eu ia falar. Voltei. O que ocorreu? A industrialização, a indústria, ela se instalou em um determinado local aqui no Brasil. Que local foi esse? A região sudeste, ok? Depois, polo industrial de Manaus, no norte do Brasil. E pequenos polos começaram a surgir. O que eu quero te explicar, o que eu quero te falar com isso? Que o processo de industrialização no Brasil, certo? Ele ocorreu como se fossem ilhas. A ilha industrial no sudeste, depois uma ilha industrial lá no norte, depois começaram a surgir ilhas no centro-oeste, ilhas indo para o sul, hoje ilhas chegando aqui no nordeste, ou seja, esse processo de industrialização ele ocorreu de forma descentralizada, ok? Esse processo, em um primeiro momento, lá no sudeste, as demais regiões do Brasil, sem contar com indústria, o que aconteceu? Nordestinos indo para o sudeste, a população do centro-oeste também vendo oportunidade, indo para essa região, a população do norte também indo para essa região, indo para a região sudeste, porque era onde estava lá a indústria instalada. Automaticamente, se a indústria se instalou no sudeste, a primeira área a se urbanizar no Brasil foi a região sudeste, hoje a área mais urbanizada do Brasil, certo? A região sudeste vai contar ali com um número gigantesco. Só para vocês terem noção, tem cidades no interior de São Paulo, Campinas, por exemplo, que é maior do que Natal, que é uma capital, certo? Então, esse processo de industrialização, ele potencializa muito a urbanização. E se eu tenho uma área densamente industrializada, ou seja, que conta com muitas indústrias, automaticamente ela vai contar o seu entorno com muitas cidades e, consequentemente, vai aflorar o processo de urbanização. Então, não tem como você dissociar, não tem como você separar a industrialização da urbanização, ok? Uma área que está sendo densamente urbanizada, se você fizer uma análise, você vai ver que próximo a essa cidade ou essa área que está sendo urbanizada, nós temos áreas industrializadas, tá certo? Nós vamos ter indústrias. E só um exemplo básico aqui, tá? Uma indústria automotiva, né? Que vai lá fazer automóveis. Ela não vai... Uma indústria dessa, quando chega em um determinado estado, não é só... Vou usar aqui uma marca... Deixa eu ver aqui. Não é só a Ford. A Ford deixou o Brasil, né, agora no começo do ano, certo? Então, quando a Ford ela sai do Brasil, ela para sua linha de produção aqui no Brasil, não é só a Ford que está saindo. Está saindo a empresa que vai fornecer a bateria, a empresa que vai fornecer os pneus, a empresa que vai fornecer os bancos do carro, está saindo a empresa que vai entregar a tecnologia. Então, existe todo um conglomerado de empresas que cercam aquela empresa principal. Então, quando uma empresa dessa sai, quando uma indústria dessa sai, ela leva toda uma cadeia com ela, certo? Por esse motivo, não é muito interessante ocorrer esse processo que aconteceu aqui no início do ano no Brasil, tá bom? Então, aí, não esquece, a industrialização ela está intimamente ligada à urbanização. Uma depende da outra, certo? Dificilmente você vai ver a urbanização sem ter a industrialização. Um exemplo básico, eu não quero me estender porque no último vídeo foi bem mais de 20 minutos, né? Eu não quero me estender muito, mas vou dar um exemplo rápido aqui. Se nós observarmos, quem aqui mora na Zona Norte de Natal vai saber que quando você está na BR-101 Norte, eu tenho o Café Santa Clara, eu tenho a Guararapes, certo? Dentre outras, né, indústrias, ou seja, essas indústrias foram responsáveis pelo surgimento de alguns bairros ali na Zona Norte, pela ampliação de alguns bairros na Zona Norte. Vamos lá, Nossa Senhora da Apresentação, que é o maior bairro da Zona Norte de Natal, ok?
o que acontece? Boa parte da população do Nossa Senhora da Apresentação e de bairros vizinhos vão estar inseridos nessas indústrias, como por exemplo a Guararapes, tá bom? Então é assim que funciona esse processo, beleza? Indo adiante, nós vamos falar aqui sobre a hierarquia urbana, como ocorre esse processo de hierarquia urbana, sendo que antes de chegar na hierarquia urbana, eu vou falar aqui sobre algumas situações. Olha só, nós temos Natal como cidade principal, e ao entorno de Natal existem cidades como Extremóis, Macaíba, São Gonçalo, São José do Mipibu, Nizia Floresta, Seramirim. Todas essas cidades estão ao entorno de Natal, certo? E dependem direta ou indiretamente de Natal. Todos os dias pessoas saem dessas cidades e vão para Natal, ou pessoas saem de Natal e vão para essas cidades, ou seja, existe aí uma interdependência entre Natal e esses municípios. Quando isso ocorre, certo? Sendo que Natal vai estar lá no topo. Natal é a principal cidade e as demais cidades vão estar aqui abaixo, certo? O fluxo maior vai ser de pessoas saindo dessa cidade e indo para Natal. Então, quando isso ocorre, nós temos aí um processo que nós vamos denominá-lo de região metropolitana, certo? Região metropolitana de Natal, ou a Grande Natal, você já deve ter escutado o vídeo, né? Esse termo, a Grande Natal vai voltar às aulas, né? Presenciais, do 6º e do 7º ano, entendeu? Então, o que acontece? Está englobando Natal e essas cidades que estão em torno de Natal e que existe essa interdependência, tá bom? Então, quando isso ocorre, nós temos uma região metropolitana. Uma outra situação, quando uma cidade começa a adentrar, certo? Ou seja, na outra, não existe mais um espaço entre uma cidade e outra. Você está em uma rua e nessa rua que você está aqui, você já consegue automaticamente entrar em outro município. Acontece isso em Natal com Parnamirim. Tem avenidas aqui como a Maria Lacerda, Abel Cabral, Ayrton Senna, ela começa em Natal e termina em Parnamirim, ou vai, dependendo do ponto de vista, começar em Parnamirim e terminar aqui em Natal. Entendeu? Natal com São Gonçalo do Amarante. Então, quando ocorre esse processo de não existir mais distância entre uma cidade e outra, nós temos aí um processo de conurbação. Beleza? Processo de conurbação. Não esquece disso. Everton, por que você está falando tudo isso? Porque isso está ligado direta e indiretamente à hierarquia urbana, certo? O que vem a ser essa hierarquia urbana? Eu vou ter as cidades principais e as cidades menores. Eu dei o exemplo aqui de Natal. No nosso estado, Natal é a capital. Por quê? Porque é a principal cidade. Simples. Mas dentro da região Nordeste, Natal continua sendo aquele topo? Não. Dentro do Nordeste, nós estamos abaixo aqui de Fortaleza, de Recife, de Salvador, entendeu? Então, na hierarquia urbana, nós temos que ter esse entendimento, a importância e o grau de influência que cada cidade tem na sua região ou no seu país. Qual a principal cidade, ou seja, qual a cidade que vai influenciar em todo o território nacional? São Paulo. Não, Everton, não é Brasília, não. Brasília é a capital administrativa, mas São Paulo é a capital dos negócios, é a capital econômica do Brasil. Toda grande empresa, quando vem para o Brasil, ela não vai querer se instalar em Brasília. Ela vai se instalar onde? No eixo Rio-São Paulo. Porque é onde vai estar ali a megalópole brasileira. Onde vai estar a maior população, onde vai estar o maior fluxo de informação, o maior fluxo de dinheiro. Então, é onde essas indústrias, é onde essas empresas se instalam. Tá certo? Então, na hierarquia urbana brasileira, a principal cidade é São Paulo. São Paulo ela é uma cidade considerada uma cidade global. Ela não influencia só aqui no Brasil, ela influencia no Brasil, influencia na América do Sul, influencia na América Latina, influencia no continente americano, influencia no mundo, certo? São Paulo vai estar ali no nível de Tóquio, no Japão, Nova York, nos Estados Unidos, Frankfurt, na Alemanha, Paris, na França, Londres, na Inglaterra. Então, São Paulo ela está no nível dessas cidades. São Paulo é considerada uma cidade global. Então, na hierarquia urbana brasileira, a principal ali vai ser São Paulo, que juntamente com Rio de Janeiro, quando as duas se unem, São Paulo e Rio de Janeiro, quando estão ali unidas, elas formam a denominada megalópole brasileira. Tá certo? Tranquilo? Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Concluímos esse resumo. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Até o próximo. Valeu!